8h28, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E voltamos, vamos mais uma vez com a Luiz e Arnaldo e seguindo com nosso papo com o professor Jonivane Lisboa. Professor, você colocou aqui que você está na instituição desde 89, entrou como aluno em 89, 93, já fazendo parte como professor mesmo da instituição. E eu vou aproveitar até a pergunta do Luiz Mauro Macabu Pacheco. Ele está acompanhando a gente aqui pelo stream nas redes sociais, no Facebook. Ele pergunta, melhorou em que pontos? Né? Ele fez a pergunta quando você estava falando aí na questão do professor Jefferson, mas eu queria de uma forma mais abrangente. Nesse tempo todo que você vem acompanhando, o que evoluiu no IFE, o que você vê de pontos positivos, né, de mudanças nesses 30 anos que você está na instituição? Bom, eu vou pegar lá do tempo de escola técnica, então, né? Que na época da escola técnica, a gente, claro, tinha a forma de atuação somente no curso técnico. Eram 7 cursos, e hoje no Campus Centro, que é a raiz do Campus Centro, é a antiga escola técnica, nós estamos com 37 cursos em todos os níveis. Agora, esse ano, 2019, a gente conseguiu criar um curso de engenharia mecânica. Criamos uma pós-graduação em redes e telecomunicações que vai atender grandemente as demandas do Porto do Açu, por exemplo. Então, foi uma pós estudada para o Porto do Açu. A questão da logística inteligente é uma coisa importante, porque você tem sistemas de comunicação, você tem sistemas de processamento de dados. Então, eu considero o que melhorou. Aí, é claro, independente de gestores, né? Com 30 anos a gente teve muitos gestores, tivemos muitas políticas externas, algumas restritivas, outras mais abrangentes. A gente teve, em vários momentos, ameaça de privatização, contingenciamento a gente teve também em alguns momentos. Então, a gente sobreviveu nesse tempo, tentando sempre evoluir, tentando sempre escutar as demandas da comunidade interna e a comunidade regional do entorno. E eu sempre considero, em 2008, na criação do Cefet, que foi lá no início dos anos 2000, a gente, final de anos 90, início dos anos 2000, virado do milênio, né, a questão de você poder atuar em cursos superiores. Então, nessa época, 98, 99, foram criados os primeiros cursos superiores por a gente já ser Cefet. Depois, com a lei da criação dos institutos federais, né, Lei 11.892 de 2008, em dezembro, a gente passou a poder atuar em praticamente todos os níveis de ensino, desde a formação inicial continuada, o chamado curso FIC, até o doutorado. Esse ano tivemos autorizado, o doutorado ainda não está em funcionamento, mas está autorizado a funcionar. Possivelmente no início do ano a gente vai ter um primeiro processo seletivo para um curso de doutorado. Então, um marco muito importante, né? Sim, o que melhorou nesse tempo todo é essa questão, eu acho que da evolução natural. A sociedade evoluiu como um todo. A gente pode, claro, com todas as mazelas que temos aí, a questão, por exemplo, do município, da região, com todas as mazelas que temos, em 30 anos a região melhorou bastante. E é claro que tem muita coisa para se resolver ainda. Isso, em nível de instituto, também temos isso. A instituição evoluiu nesses 30 anos, é inegável. Aí, mérito dos dirigentes que passaram, mérito da sua comunidade acadêmica, mérito dos alunos também, que fizeram por onde, né, estar na instituição e terem um ensino de qualidade e levar isso para fora. O Arnaldo, por exemplo, é um exemplo. Eu e tantos outros, mas não falo de mim, mas eu acho que os jovens que tiveram a vida transformada pela instituição, eu acho que isso é o nosso principal legado. Eu acho que a gente, por exemplo, sair dos anos 2000, a gente tinha um patamar de 5 mil alunos, em média, hoje, isso no Campus Centro. E hoje a gente tem um patamar de 8.200 alunos só no Campus Centro. Então, acho importante o aumento dessa oferta de cursos, de possibilidade de formação em todos os níveis. Já tivemos articulações que foram bem frutíferas. Eu acho que é importante frisar que muitas coisas melhoraram em relação à oferta, em relação à evolução da instituição como um todo. A Escola Técnica Federal, vamos falar o nome de anos atrás, ela foi uma grande inovação no Brasil a nível de cursos técnicos, que era uma carência que havia, porque as pessoas só faziam os cursos superiores. Você, por exemplo,
campo da engenharia, você tinha os engenheiros e você tinha um gap, né? um buraco na formação, dos técnicos, que a engenharia estava se evoluindo tecnologicamente e precisava daqueles profissionais. Em outros países, isso já era mais pronunciado com aqueles community colleges, Sim. que eram os colleges de 2 anos e tal. Agora, nessa atual conjuntura do IFE, você, com os cursos técnicos, você está produzindo, inclusive, material humano para a própria faculdade, para o seu próprio curso superior. Sim. Né? Que é uma coisa que eu acho interessantíssima. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem como missão, aí eu digo missão no Instituto Federal, da Lei dos Institutos. A questão da verticalização é uma coisa muito importante. Então, a gente ter cursos técnicos atrelados a curso de formação superior, a questão da verticalização, isso é até um diferencial em relação, por exemplo, às universidades. Poucas universidades têm colégio de aplicação. A gente não precisa considerar o nosso curso técnico como uma escola de aplicação. Na verdade, é meio que o contrário. O aluno ele tem a possibilidade de entrar no curso técnico e, de acordo com as ofertas, ele verticalizar na área em que ele escolher. No nosso campus, por exemplo, no Campo Centro, nós temos exemplos claros na área de construção civil, que nós temos o técnico em edificações, nós temos um curso que não é necessariamente ligado à construção civil, mas temos o curso de arquitetura, que tem uma afinidade, nós temos pós-graduação em arquitetura das cidades, nós temos um mestrado em arquitetura e urbanismo. Então, eu considero, e antes já tivemos curso de formação em AutoCAD, que seria como se fosse um curso de extensão, né, como complementação profissional. Então, esse itinerário de verticalização, eu acho que é um diferencial dos institutos, é um diferencial do potencial que cada campus tem para fornecer isso para o nosso aluno. Você, na resposta anterior, citou a questão do Porto do Açu, né, com o novo curso do Porto do Açu. E eu lembro da instalação do campus do IFE lá em São João da Barra. Sim. Os cursos lá são... Os cursos técnicos de lá são ligados a vocações do Porto do Açu. Sim. E acredito que os outros campos também devem ser desenvolvidos na mesma tônica. Isso é uma coisa que você pretende manter, caso você seja eleito reitor, pensar nas particularidades de cada uma das cidades atendidas pelo IFE, para montar a grade que é ofertada aos alunos da região? Eu acho essa articulação fundamental. E, na verdade, não é, por exemplo, o reitor, o pró-reitor que decide que curso vai ter. É a comunidade de cada campus, junto com o colegiado de professores, alguma coisa assim, que vai decidir. E é claro que a gente tem que propor políticas para fazer estudos de demanda, para a gente não ter um curso ocioso. Cursos que atendem uma demanda pontual e depois ficam consumindo recursos e sem muita efetividade. Acho que a gente tem que alinhar isso muito bem. O IFE hoje ele tem unidades em várias regiões do estado, né? Noroeste, Norte, Lagos, a região ali, um pouco da região serrana. Nós temos uma unidade em Cordeiro, por exemplo, que tem um polo ali de metal mecânica muito forte. A questão de extração de rochas exige muita, por exemplo, manutenção de máquinas. Então tem um polo de metal mecânica lá. Então temos um curso técnico de mecânica, temos uma unidade de formação na área de mecânica. Então beirando ali a região serrana, quase em interface com Nova Friburgo, que tem uma unidade do Cefet lá, que é nossa Cormão. O Cefet do Rio tem uma unidade em Friburgo. Então, é importante a gente fazer esse estudo de demandas locais. As unidades, elas têm uma das forças da rede federal nossa de institutos que eu vejo, essa questão da capilaridade, que ela hoje atinge a mais de 600 unidades, 620 alguma coisa. Na época da primeira expansão começou com 140, né, que foram as transformações de escolas técnicas e Cefets em institutos federais. Então deu origem a esses primeiros 140. Então, nesses 11 anos, houve uma expansão de quase 500 unidades a mais. Então, acho interessante esse poder dessa capilaridade e as unidades estarem em sintonia com o seu entorno, porque isso realmente é o que está posto na lei dos institutos, essa missão de transformar o entorno. Então, eu acho importante que a reitoria e os órgãos colegiados da reitoria tenham essa visão de formulação de políticas para que isso seja alinhado, de modo que a gente tenha efetivamente
essa transformação. Você citou a unidade de São João da Barra, que ela está alinhada até com o poder público municipal de São João da Barra, o Porto do Açu, os empreendimentos que estão no entorno do Porto do Açu. A gente sabe que quando a gente tem um empreendimento, tem várias coisas que são satélites a esse empreendimento. A gente fala, por exemplo, da Petrobras em Macaé, mas não é só a Petrobras em Macaé, todo um conjunto, um arsenal de empresas que estão no entorno desse segmento de petróleo e gás, por exemplo. Então, e às vezes é muito mais fácil um aluno nosso entrar numa empresa dessa do que na própria Petrobras, que tem concurso público, tem outras demandas, mas o aluno ele pode pleitear alguma coisa que seja satélite a esse ator principal, vamos dizer assim, que também não perde sua importância. Então, eu acho importante, respondendo a sua pergunta, manter essa sintonia, fazer essas avaliações, esses estudos, sempre em articulação com a comunidade local. É importante frisar que a reitoria ela não tem que ser um órgão que vai impor nada às unidades. Tem que ter sempre um diálogo, tem que ter sempre uma articulação. A gente está falando sobre a eleição dia 11, ela é turno único, não há possibilidade de segundo turno. Não, né? turno único. Ocorre turno único. E se especula, se fala que você tem um caso, que logicamente não é análogo porque é outro tipo de regimento. Mas o que ocorreu na escolha do Procurador-Geral da República, né? Onde o presidente ignorou a lista e está no seu direito, ele tem direito de fazer isso, embora não seja tradição. O processo de escolha do IFE ele é regido não por legislação, mas por decreto presidencial. E se especula, se fala, você deve ter ouvido falar, logicamente, da possibilidade de uma mudança nesse decreto que poderia levar a uma escolha pessoal a despeito do resultado das urnas. Você acredita que isso possa acontecer? Olha, eu acredito que não, porque o processo já foi iniciado pela luz do atual decreto, o 6986 lá de 2008, que complementa a legislação eleitoral dos IFES, e no decreto diz que o Conselho Superior da instituição tem que indicar um único nome ao final do pleito. A gente não tem nem lista tríplice como funciona nas universidades e nos Cefetes. O Conselho Superior indica um único nome. Bem, eu acredito que isso não vai acontecer, essa mudança, primeiro que o processo já foi iniciado à luz desse decreto. É como se a gente mudasse a regra do jogo no meio do jogo, durante o jogo. Eu acho que a gente sabe que, não vou dizer que seja impossível, mas que eu acho que quem fizer isso vai ter que responder muito fortemente em relação à sociedade, à comunidade, em relação a esse tipo de coisa. Mas eu não acredito que aconteça, porque o decreto está bem posto. E tem uns casos ali no Cefet do Rio, que você citou, lá, e também na Bahia, né? Mas esses casos gerados por alguns, como o Marco chamou, alguns gaps ali jurídicos que deram espaço. O Cefet do Rio, primeiro o Cefet é regido por lista tríplice. O Instituto é o único das instituições que não são regidos por lista tríplice. É um nome único ao final do processo. O Cefet, pela observação que a gente faz, foi uma autossabotagem. O próprio Conselho Superior indicou um nome que estava fora da lista. Então, e aí tinha questionamentos de uma candidatura para outra candidatura. O MEC viu um gap, um intervalo, e indicou uma pessoa. Eu não gosto nem de chamar de interventor, mas foi uma intervenção do MEC no sentido de tentar resolver o processo. Talvez a falta de sensibilidade do MEC tenha sido pegar alguém de fora, poderia pegar alguém da própria comunidade, mas isso é uma opinião minha. Mas eu acho que foi uma... Há um problema grande ali, não há citação da comunidade. E parece que depois o negócio desenrolou para coisas políticas mais pesadas, enfim, eu não acompanhei muito. Porque tem na Bahia também um caso, né? Sim. Na Bahia da Bahia. Teve na Unirio também, né? Mas aí era a pessoa que era investigada por outras coisas, enfim. Esses processos que aconteceram foram processos em que teve alguma coisa que permitiu que o MEC... Um hiato jurídico permitiu... que houvesse esse acionamento pelo MEC. Mas eu não creio. Nós, os três candidatos, não creem que isso que vai acontecer. A gente já fez declarações em relação a isso, mas
Existe essa coisa do imaginário, né, da comunidade que pode acontecer, mas eu pessoalmente não acredito. E eu acho que também, como eu falei, se houver uma mudança agora, a gente já está uma semana do pleito. Tem, claro, todos os processos que vêm depois, né, a nomeação acontece em abril, na verdade, o mandato termina em abril, então temos esses 4 meses e pouco ainda, mas a gente não acredita que vai acontecer, até pela questão da lógica. Não sei se a gente pode falar em lógica em determinadas situações, né, mas eu não acredito, só para responder sua pergunta, porque uma coisa que muda a regra no meio do jogo, acho que perde a legitimidade. Estamos chegando, são... Lembrando da Copa União de 87, né, já que teve um assunto de futebol, né, que a regra foi mudada no meio do jogo. Não, ali se me permite, ali o caso é um pouquinho mais complicado. Ali, em primeiro lugar, a gente sempre fala sobre futebol. Saudar aí o Vasco pela vitória de ontem, né? Que ajudou o Fluminense. Ajudou o Fluminense e Botafogo. Nos livrou do rebaixamento, eu sou Fluminense. E foi uma vitória bonita, se você um gol. Depõe contra mim ou a favor de mim, mas acho que... Ultimamente... A pessoa pode ter pena. Pô, coitado, é Fluminense, vou votar nele. Já é uma coisa. Essa é boa. Não, mas parabéns à vitória, que ele foi o seguinte, tinha uma reunião do Clube dos 13 com a CBF, foi uma rebelião do Clube dos 13. Tem 1987 aí na sua camisa. Uma rebelião do Clube dos 13, que eram os 13 grandes clubes do Rio, e tinha uma reunião, tinha uma outra reunião, e deram uma procuração para Eurico Miranda. Sim. E o Eurico Miranda assina, sem consultar ninguém, que teria que jogar o campeão do módulo verde e o campeão do módulo amarelo, não é isso? Eu lembro desse cruzamento. E aí isso só se descobriu... Eu tinha 13 anos na época, era ávido. Só se descobriu na hora. E o Flamengo Internacional se recusaram. Não só o Flamengo, como o Inter também, que foi visto. Legitimamente. Em campo, não é reconhecido, mas o próprio esporte quis acionar o Flamengo agora para tirar o hepta, e a CBF falou para deixar. Não reconhece, mas não é... mais de direito, mas não é de fato. Mas enfim, o último título, pelo amor de Deus, em campo. Eu acho que o Clube dos 13, todo mundo dos clubes dos 13, ou eles ficam caladinhos ou apoia o Flamengo. Eu acho que não pode, com exceção do Eurico Miranda, né, que Deus o tenha lá. Aonde? Quem? Eurico Miranda, mas que Deus o tenha. Concordo, tá certo. Erro de né? De destino. Erro de destino. Mas purgatóriozinho na melhor das hipóteses, né? Mas enfim, eu queria. Estamos chegando no final do programa e queria que você deixasse a mensagem, tanto para o professor, para o servidor e para o aluno que vai votar no dia 11, como também para a pessoa que, sendo estudante do IFE ou não, como Arnaldo, acho que tem orgulho por ser campista da instituição. Não, hoje em dia não só mais de Campos, mas Sim. de todo o estado. Inclusive a audiência da rádio deve atingir as outras cidades também, né? Sim, hoje a rádio tem uma coisa que a gente chama de portabilidade. Sim, você leva para onde você quiser, com os aplicativos, você ouve todos os lugares. Bom, a mensagem que eu deixo é uma mensagem para complementar aquilo que eu falei no início. Primeiro, conclamar as pessoas para irem e participarem do processo, porque eu acho importante a gente marcar essa situação de a comunidade poder escolher o seu dirigente educacional. A gente sabe que tem escolas, por exemplo, em que os diretores não são eleitos. Não sei, nas redes municipais, estaduais, tem alguma coisa até tentando avançar, né, no sentido de permitir isso, mas que é muito incipiente ainda. Então, é importante frisar que esse processo eleitoral, que é um processo, além de participativo, um processo educativo, um processo pedagógico, acho importante que as pessoas participem. Como eu falei, muitos vão votar pela primeira vez na vida, muitos estudantes que estão antes da idade eleitoral, mas eles vão votar na instituição. Ressaltar que nossa instituição hoje, como foi dito pelo Luiz, ela transcende o nosso município de Campos. Pelo menos aqui no entorno nós temos próximos. Aqui em Campos nós temos 2 unidades, em São João da Barra nós temos 1 unidade. Além disso, nós temos o Polo de Inovação aqui em Campos, né, ali no caminho para quem vai para Barcelos, ali um pouco antes de Barcelos. Era a antiga UPEA, na Unidade de Pesquisa e Extensão Agroambiental, que virou um polo de inovação do Embrapi, que é uma iniciativa parecida com a Embrapa, que financia pesquisas na área agropecuária. O Embrapi
financia pesquisas na área de área de inovações industriais. Então, nós temos um polo do Embrapi que é muito importante. Então, só em Campos nós temos 3 unidades, no município de Campos. Poucos municípios na rede federal têm mais de 2 unidades. Que eu me recorde, Natal tem 2 unidades, o Rio Grande do Norte também é um expoente na rede federal. E outros capitais de estado, mas no interior, além de sermos uma escola pioneira por estarmos numa cidade que não é capital, e isso vem desde a época dos aprendizes e artífices, né, das 20 unidades que foram criadas, a única que foi na não capital foi aqui em Campos. O presidente Nilo Peçanha da época disse que era porque ele era campista, também teve um fato preponderante isso, mas também foi porque o pessoal da capital na época, que era Niterói, eles não se mobilizaram e, à época, os industriais de Campos, né, os comerciantes de Campos e tal, eles fizeram essa mobilização, propiciaram ali numa antiga estação de trem, onde hoje funciona a antiga Faculdade de Direito, hoje um campus da Uniflu. Ali começou a Escola de Aprendizes e Artífices, era uma estação de trem que aquele prédio virou a primeira sede da Escola de Aprendizes numa cidade que não era capital de estado, isso em 1909 para 1910, que foi quando a escola foi implantada, efetivamente. Então, a gente fica orgulhoso de fazer parte dessa história. Dos 110, eu tenho 30, dá mais de 25%. Então, daqui a pouco eu estou ficando velho também na escola. A gente brinca, a gente está mais... Só não vai poder se aposentar. Não, isso aí, cedo. Isso aí é outra questão, mas eu acho que a gente tem um pouco de lenha para queimar ainda, como eu falei, pela idade de hoje, mais 10 anos, pela reforma que a gente não sabe como vai ser. Tá bem. Tem os pedágios aí, tem aquelas coisas que vão decrescendo, mas eu sempre falo, alguém vai fazer essa conta para mim um dia, então não tenho essa expectativa, mas de qualquer jeito é uma gratidão poder fazer parte dessa história como aluno, como servidor. Eu acho importante que o servidor, em geral, também sinta orgulho disso, e eu sempre tenho falado nos debates, porque a gente está tendo uma assistência muito grande dos servidores, dos alunos. O servidor ele tem que ter orgulho de estar nessa instituição, o aluno tem que ter orgulho de estar nessa instituição, que ele vai levar o selo de qualidade IFE para onde ele for na sua vida profissional. Se ele quiser trabalhar, se ele quiser empreender, se ele quiser verticalizar, ele vai levar isso. Então, eu acho isso fundamental, essa questão do orgulho que a gente tem de fazer parte dessa instituição, de estar numa cidade como Campos, que é uma cidade que também a gente tem que ter orgulho, apesar das mazelas, apesar de tudo que acontece, que vem acontecendo, que já aconteceu. A gente sabe que não é fácil você gerenciar uma cidade do porte de Campos, que é maior do que muitas capitais de estado. Campos é do porte de Vitória, de Florianópolis, que são capitais de estado em número de habitantes, em número de empreendimentos. É claro que algumas situações de gestão, alguns caminhos podem ser melhorados, mas isso aí é um outro debate, claro. E a gente tem que ter orgulho de estar nessa instituição que hoje transcende os muros da nossa cidade e atinge cerca de 20 mil estudantes no estado do Rio. Os estados eles têm pelo menos um instituto federal. O estado do Rio tem 2, temos o nosso Fluminense, temos o da capital, o IFRJ, que atinge mais a região metropolitana e sul do estado, embora tenha um polo em Arraial do Cabo, uma unidade em Arraial do Cabo, do IFRJ. Nós também temos unidades na região metropolitana, nós temos em Maricá e nós temos em Itaboraí, que parece que foi conseguida uma verba para que efetivamente a unidade de Itaboraí seja implantada, com aquele empreendimento lá do complexo petroquímico, do complexo portuário de Maricá, enfim, vai atender muito aquela região. Então, eu fico feliz de ter acompanhado essa evolução desses 20 e poucos anos, quase 30 de servidor. Saber que a gente saiu no Campus Centro de 7 cursos para hoje mais de 100 no Instituto inteiro. Saímos de um número da época de 4 mil alunos para hoje quase 20 mil alunos. Então, eu acho importante essa mensagem que eu deixo. Servidores e alunos levem sempre esse orgulho de estar numa instituição como a nossa e contribuir para que ela evolua cada vez mais, sempre com diálogo, sempre com a inovação. Eu falo inovação, não é só você fazer projetos de pesquisa, de científica, nada disso. É inovação na gestão, é uma coisa que eu tenho proposto, porque, como eu falei, eu estou propondo uma candidatura que vai enxergar coisas boas, mas é claro que tem pontos a melhorar e a gente pede que
a comunidade esteja presente no dia 11 para que exerça seu direito de votar e de escolher tanto os diretores gerais dentro dos campos. Vamos ter eleição para os diretores gerais. Eu sempre falo que a reitoria sendo o órgão de articulação, mas o diretor-geral é aquela ponte inicial que a comunidade local tem que fazer suas reivindicações, e o que for de âmbito da reitoria vai se articular, vai facilitar, porque a gente tem que fazer com que as nossas unidades evoluam todas juntas, aí o Instituto vai evoluir como um todo. Bom, muito obrigado, Jonivan Lisboa, candidato a reitor do IFE. Aloysio, só lembrando amanhã. Amanhã a professora Angeline, né? Moço Rangel. O assunto continua sendo o mesmo, o IFE. Mas é uma pessoa que não está envolvida diretamente no processo. Dá uma outra visão. Uma outra visão, para não deixar a pauta cair, porque, como eu disse no início do programa, a gente teve que se dobrar por óbvio a programação oficial, né, do IFE, e amanhã tem esse debate. Amanhã tem um debate às 9 da manhã na reitoria. Como não vai competir conosco, que o nosso programa termina antes, vou convidar as pessoas a assistirem o debate. E agradecer muito ao Jonivan pela presença. Eu acho que abrimos aqui com ele, vamos ter quinta-feira, amanhã a Angeline, depois na quinta-feira o Maurício Ferrarez, e na sexta-feira ordem reafirmo estabelecido em sorteio, onde todos os candidatos foram convidados a mandar representantes. Na última sexta-feira o sorteio houve, e essa ordem das entrevistas aqui na rádio. E na Folha da Manhã, feita ontem com o professor Jefferson, sai na sexta-feira, que vai ser feita daqui a pouco com o professor Maurício, sai no sábado, e vai ser feita amanhã com o professor Jonivan, sai publicado no domingo. Eu acho que a Folha, como o professor Luciano totalmente coberto, disse aqui, a Folha da Manhã tem um papel, ele falou aqui, eu não estava no jornal nessa época, também não sou, fui precoce para não estar para ser tanto como você. A Folha da Manhã foi fundamental, como o Luciano disse aqui, a foto publicada pelo movimento pela eleição, pela escolha de um diretor da Escola Técnica Federal de Campos, então a Escola Técnica, foi levada ao governo federal, foi levada ao MEC, e foi fundamental para que aquela eleição tivesse acontecido. E, frisa-se, ainda no período de ditadura militar, já era no finalzinho, mas ainda era governo militar. Então a Folha tem muito orgulho de estar nesses 110 anos que o Jonivan se referiu. A Folha está aí, pelo menos desde 78, junto, porque entende que é uma instituição fundamental para o desenvolvimento de campos da região. Essa escolha, ouso dizer que não é só do IFE, ela é maior, ela é de toda a comunidade, todo mundo tem que acompanhar e estar muito atento, porque ela determina muita coisa, o destino de vários estudantes, tecnologias desenvolvidas, formação de pessoal. Desejo a melhor sorte para você, Jonivan, também para o professor Maurício, professor Jefferson, que, enfim, a democracia defina e vença. Eu agradeço o espaço, agradeço esse momento e, com certeza, agradeço os desejos de boa sorte. A gente está no final de campanha que foi muito intenso porque o prazo foi curto, mas a gente está chegando num ponto satisfatório, e, mais uma vez, eu ressalto a importância dessa cobertura para a nossa instituição e para o entorno, a sociedade em geral, ter essa cobertura de qualidade. Acho muito importante. Obrigado a vocês. Nós que agradecemos, e vamos seguindo, porque daqui a pouquinho nós temos o direto da redação, lá da redação da Folha da Manhã, com o Ícaro Barbosa, e vamos também para o melhor da música na Folha FM, a rádio que toca você. O governo do estado do Rio de Janeiro está começando a virar o jogo na saúde.